gente. Obrigada pela presença de todos. Desculpa um pouco a demora, mas é que o pessoal queria caprichar na apresentação, então a gente foi dar uma ajeitada na nossa apresentação. Bom, nós estamos aqui para divulgar um feito inédito do Fundecitrus, que é a pesquisa de estimativa de safra e o censo, o inventário de árvores, também conhecido como censo da citricultura. Foi um trabalho de esforço conjunto de nós do Fundecitrus, dos citricultores que nos receberam, que abriram as suas portas para a gente poder realizar essa pesquisa. E é um orgulho e uma satisfação muito grande a gente poder apresentar esses números hoje. Eu queria chamar, para a gente fazer essa apresentação e para compor a mesa, os coordenadores desse projeto. Então, o professor titular da USP, da Faculdade de Economia da USP de Ribeirão Preto, Marcos Favas Neves. O coordenador direto desse projeto é sócio da Marxstrat, Vinícius Trombin. O nosso presidente do Fundecitrus é Lorival Carmo Mônaco. O gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Aires. E o professor de estatística titular da Unesp de Jaboticabal, José Carlos Barbosa. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente, Dr. Lorival Carmo Mônaco, para ele abrir os trabalhos. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer a presença de vocês para um evento que me parece extremamente importante para os produtores. Queria agradecer os conselheiros presentes, os coordenadores, aqueles que nos ajudaram no projeto, que era um sonho do produtor, ser capaz de ter sua estatística, seu levantamento e atender o futuro da citricultura, no sentido de que a relação oferta e demanda, que a relação entre os produtores e os transformadores sejam cada vez mais fortes. Então, me coube o problema de falar a última coisa, porque eu fiquei sabendo agora o resultado da reunião. Eu estive lá e eu acho que esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Jamais conseguimos colocar um processo, um trabalho de tal magnitude, em que o segredo, o cuidado, o respeito ao produtor, o respeito à informação, preservou os dados até esse momento. Nós tivemos agora a reunião, que não é aquela de acender ou colocar uma fumaça branca, dizer que já resolvemos o problema. Entretanto, nós preservamos toda a informação. Ninguém teve acesso ao que nós estamos trabalhando. E eu tive a responsabilidade que me deram, é dar uma linha geral do que aonde nós chegamos. Então, o total de hectares, 197.859 milhões de plantas, desculpe. E o produtivo, 174.125.000. E improdutivos, 23.733.000. A produtividade média estimada é de 1,6 caixas por pé. E uma densidade de plantas de 448 plantas por hectare. A outro ponto importante, a estimativa da safra, em função disso, seria de 278.993.000 caixas. Esse é o ponto fundamental desse processo, que é um processo em andamento. Nós temos que construir um banco de informação, uma vez que não dispunham de toda a informação, e aí, para a nossa felicidade,
todos os produtores contribuíram bastante, fornecendo seus dados, suas informações, que tratados estatisticamente dão uma segurança muito grande à estimativa. A partir disso, isso vai ser apresentado agora, faremos as revisões, olhando o processo, as floradas que ocorreram, a perspectiva do tamanho do fruto, e com isso, com toda certeza, nós vamos montar um processo de levantamento em que o produtor vai saber e vai ter condições de negociar, aproveitar o melhor da sua safra. E nós esperamos que, ao longo dos anos que serão desenvolvidos, aprimoremos cada vez mais o processo e que a citricultura em si consiga, no seu caminho, preservar os empregos que tem gerado, a rentabilidade e, mais do que isso, a sustentabilidade do setor. Eu agradeço a presença de todos e passaria a palavra aos coordenadores, os técnicos, para que a gente consiga entender o que foi feito e entender que esta estimativa ela é sempre dependente de revisões e acompanhamentos. Nós temos certeza absoluta que o melhor que podia ser feito foi feito. E agora o processo nos vai levar a uma situação mais segura e mais completa. Obrigado. Bom, após a notícia esperada, eu vou pedir que o Juliano Aires, gerente do Fundecitrus, explique como foi o processo da pesquisa de estimativa de safra e passe todos os detalhes para que vocês entendam. Se seria melhor vocês sentarem, fiquem à vontade para poder... Acho que vocês vão ter dificuldade de estar vendo a apresentação. Bom dia a todos. Isso aqui é um fato novo para nós. Nós tentamos trabalhar, eu diria que não foi nem a 4 mãos, a 8 mãos nesse trabalho, né? Tivemos um apoio muito forte, além dos professores aí, Marcos, Vinícius e do professor Barbosa, de vários comitês e distribuidores, de representantes da indústria, que nos permitiu chegar nos números que nós vamos estar mostrando. Eu vou tentar ser bem direto, a agenda que nós estamos imaginando, faria a apresentação do inventário, depois como que nós chegamos nesses números, colocando um retrato, isso tudo vai estar no site, logo que terminar a apresentação, isso está sendo filmado também, vocês terão acesso a todas as informações, tanto a apresentação como o relatório que foi feito. Bom, só para a gente lembrar, basicamente nós tivemos... Apagar a luz, por favor, acho que fica melhor. Vê o que fica. Aqui na frente. Bom, então nós temos 2 objetivos que vão ser mostrados. O inventário de árvores do censo citrícola, vamos ter uma visão de citros e também laranja, e também a estimativa das laranjas destinada principalmente para a indústria. O grande benefício desse trabalho, eu acho que do setor, que ele foi construído, embora tenha sido a toque de caixa, a 4 mãos, com o envolvimento de todos os conselheiros do Fundecitrus, dos comitês, dos membros da indústria, do setor acadêmico, e tudo que foi construído e está sendo mostrado para vocês, foi uma decisão, eu diria, praticamente de consenso. Então, o grande benefício que nós temos é que houve uma metodologia científica, vocês vão ver, dentro de uma transparência e isenção. Isso vai ajudar muito para a tomada de decisões futuras, estratégias por região, variedades, densidades. Essa informação está disponível a todos, no Brasil e no mundo, e se conseguiu com isso otimizar os recursos e fazer esse levantamento de forma mais eficiente, mais barata. E é um mecanismo de se utilizar para políticas públicas no futuro. É uma informação muito importante que se tenha. Quem foi envolvido...
Quem foi envolvido nisso, nós tivemos uma equipe especial de cerca de 150 pessoas, coube ao Vinícius fazer o papel de coordenação, com todo o apoio da equipe técnica nossa, do Fundecites, da área administrativa, e foi feito um mutirão para que a gente, de outubro a maio, conseguisse finalizar esse trabalho, do inventário e também da estimativa de safra. Fabiana, não está passando, né? Vai passando para mim, Edmundo. Próximo slide. Então, nós tivemos basicamente 2 comitês. Um comitê que o papel era mais dos conselheiros do ponto de vista estratégico, onde Dr. Mônaco coube ele como presidente da instituição coordenar, com a presença de diversos citricultores aí listados, diretores das indústrias de suco, e a nós, juntamente com a Markstrat, a execução. E um comitê que fez um trabalho mais refinado no dia a dia, para se determinar a metodologia, com a presença do professor Barbosa, do Vinícius, e também membros das indústrias de suco de citricultores que tinham grande experiência na área, também para que ajudasse a dar os subsídios do trabalho que seria feito em seguida. Como que foi o procedimento? Primeiro ponto, no período de maio a outubro, se utilizou as informações de fotografia de satélite, é o melhor período, quando não se tem muitas nuvens, e se fez um trabalho de censo, onde estava concentrada a área citrícola, em termos de fotografia. Depois disso, foi feito um trabalho de inspeção e averiguação em loco, e também, depois, uma checagem no escritório no campo. Foi feita uma auditagem, depois de 5% desses talhões, para se conferir aquele trabalho inicial que tinha sido feito em termos de contagem. Nós tivemos o cuidado de manter todas as informações da propriedade do citricultor de forma confidencial. Essa informação nos chegou ao Fundecites, mas ninguém terá acesso. É informação macro, estratégica, e agora esses dados estão sendo publicados. Seguinte. Então, o primeiro trabalho, através das fotos de satélite, se identificava a presença, possivelmente assíduos, pomar produtivo, improdutivo, abandonado, e se fazia essa checagem no campo para se confirmar densidade, que variedade era, área irrigada ou não irrigada, tamanho do talhão. Com isso, nós conseguimos ter uma fotografia exata. Isso foi feito no período de outubro a março, e depois foi feito um sorteio no mês de março, e se tirou uma fotografia mais recente, mostrando qual que era a tendência para se fazer uma correção dessas informações. Então, o número que nós temos hoje, ele é bastante preciso. Ele é uma fotografia praticamente do mês de março. Próxima. Mais detalhes, aí vocês veem área azul, áreas improdutivas, amarela, áreas produtivas, e aí se determinou, através de uma metodologia, qual é a densidade, qual que é a área desses talhões, para se fazer a checagem e essa auditagem, ter segurança dessa densidade para a gente poder ter essa informação precisa que está sendo passada para vocês. Foi feita essa contagem no campo e também essa mensuração. Então, como que foi esse cronograma? Nós mapeamos as propriedades até o período de março, com base nos dados de satélite, foi feita essa auditagem, e no período agora mais recente, de março, abril até início de maio, se terminou o processo de derriça de 2.500 árvores, que foram estratificadas aí pelo professor Barbosa, dando pesos para as diferentes regiões, idades, de forma que fosse representativo para as principais laranjas. Nós temos uma fotografia da área de sítios para todos os sítios, tangerinas, limões, mesmo laranjas para mesa e laranjas prioritariamente para a indústria, mas a estimativa que nós fizemos foi direcionada à estimativa de safra de laranja. Isso foi concluído agora em maio, e agora no período de setembro, dezembro e até fevereiro vai ser feito essa reestimativa. Se o fruto vai ter um tamanho que foi previamente determinado ou não, a queda, tudo isso vai tendo que ser realimentado, e essa informação tem que ser novamente divulgada nos períodos previamente previstos. Nós vamos estar sempre divulgando no dia 10 do mês que está determinado lá, de
10 ou no dia subsequente, se for um final de semana. Então, setembro, dezembro e fevereiro ocorreriam as reestimativas. Próximo slide. Quais foram as premissas que foram utilizadas para a gente chegar nessas informações? Primeiro ponto é a área de citros e número de árvores. Segunda questão, se é produtiva ou improdutiva. O que foi considerado produtiva? São árvores anteriores ao ano de plantio 2012. Improdutivas 2013 e 2014. Nós não temos ainda a informação de 2015 para árvores improdutivas. E mesmo a de 2013, pode ser que ela não esteja perfeita, porque nós fizemos um trabalho em outubro, se houve algum plantio depois, por exemplo, em novembro ou dezembro, ele não foi capturado. Então nós fazemos essa ressalva. Quais foram os municípios que foi feito o trabalho? 320 municípios em São Paulo, 29 municípios no Triângulo Mineiro e sudoeste de Minas. Isso foi dividido por setor, basicamente 5 regiões e 5 setores e 12 regiões. Depois vocês vão estar... Aí nesse mapa está mostrando essas 12 regiões, tanto de São Paulo como Triângulo Mineiro. Definimos também número de talhões, densidade de plantio, produtiva e improdutiva, e uma informação nova também é a área irrigada ou não irrigada dentro desse parque citrícola, e no caso específico se determinou as principais laranjas, são aquelas que são preferencialmente destinadas para indústrias, outras laranjas que têm um enfoque mais para mercado in natura, que seriam as baías, as limas, chamute, e também está incluído nesse grupo a lima doce, limas astas, que é o Tahiti e limão verdadeiro, e as tangerinas, murcote, poncã, cravo, dentro de outro grupo. Quais são os resultados disso? Primeiro ponto, 492 mil hectares de citros, sendo que desse total, isso está São Paulo e Triângulo e sudoeste de Minas, né? Nós temos cerca de 10 mil hectares de pomares abandonados. São pomares que realmente estão num estado de sem controle nenhum, praticamente. Laranjas, entre produtivas e improdutivas, 430 mil hectares. As outras laranjas mais direcionadas para a mesa, lima da doce, em torno de quase 13 mil hectares. Limas astas e limões, 28.912 hectares. Tangerinas, 10.079, o que totaliza esses 42 mil hectares de sítios, incluindo os pomares abandonados. Aqui um exemplo do que a gente considerou como pomar abandonado, que é uma grande preocupação nossa, principalmente em relação à questão do green. Nós consideramos esse o principal foco de psilídeo infectivo, é uma das demandas do Fundecitrus junto à Secretaria da Agricultura, uma ação em termos de eliminação desses pomares, já que ele afeta todo o setor citrícola. Seguinte, quais foram as laranjas consideradas como as principais? Nós temos as precoces Hamelin, Rubi e Vestim, outras precoces também a Valência Americana, a Argentina, Pineapple e Seleta, a Pera Rio como meia estação, e as tardias Valência, Folha Murcha e Natal. Esse é o corpo de laranjas que totaliza os 430 mil hectares. Quando nós fazemos uma análise por setor, pensando em termos de hectares, as duas principais regiões, nesse momento, percentualmente ou em totais de hectares, seriam, em primeiro, seria a região centro, essa região de Araraquara, que vai até próximo aí de Bauru, Itápolis, Matão, e a segunda área, que seria o norte de São Paulo, e também o Triângulo Mineiro, que tem uma representatividade de 20%, né? E vindo logo em seguida a região sul, região de Limeira, Pirassununga, essa região tradicional que tem quase o mesmo peso da região norte. Sudoeste fica em quarto lugar e a região noroeste é a que apresenta a menor área citrícola em termos de laranja nesse momento, totalizando os 430. Quando se estratifica isso em termos de pomar em formação aí, e áreas de pomares adultos, nós temos 403 mil hectares de plantas produtivas com 3 anos ou mais e cerca de 27 mil hectares de plantas improdutivas. Nesses 27, 2/3 dessas áreas são pomares novos e 1/3
são plantas que foram destinadas para replantio, principalmente em função do green. Aqui nós temos percentualmente, área a área, qual que é o peso em termos de crescimento de hectares. Vocês podem observar que a área que mais plantou laranja nesses últimos anos foi a região central, seguida da região norte, né? E aí depois as outras regiões. A região sudoeste foi a que menos plantou proporcionalmente, né? A próxima. Quando se olha milhões de árvores, para se ter um número mais exato, então nós temos lá, do total de quase 200 milhões de árvores, 197 milhões, 23 milhões de árvores improdutivas, com idade inferior a 3 anos, e cerca de 174 milhões de produtivas. Desse total, como eu disse, cerca de 17 milhões de plantas são novos plantios, e cerca de quase 7 milhões, 6 milhões e 600 de plantas novas que foram replantadas. Aqui vocês têm uma visão do todo também em termos de áreas produtivas. Seguinte. Aqui é um perfil dentro da citricultura que ainda se mantém. A grande maioria dos 7.588 propriedades com laranja, cerca de praticamente metade desses pomares tem menos de 10 hectares. E se a gente pensar menos de 50 hectares, seria a grande maioria dos pomares. Ainda tem um perfil de muitas propriedades pequenas e acima de 500 hectares, menos de 200 propriedades que totalizariam essa área. Próximo. Quando se analisa isso, aqui olhando com mais detalhe, se vê aí número de propriedades, 5.149 com menos de 10 hectares e acima de 400 hectares, por número de árvores, desculpa, né? 10 mil árvores, menos de 10 mil árvores, 5.149 propriedades. E acima de 400 mil propriedades, seriam 81 propriedades. Seguinte, analisando densidade média, está tendo uma mudança muito grande nos últimos anos. Há cerca de 15 anos atrás, a densidade média era menos de 350 plantas por hectare. Hoje, a densidade média está em 448 plantas por hectare. E os pomares em formação, 631 plantas. Com o advindo do greening, a necessidade de aumento de produtividade, os pomares hoje estão a cada dia mais adensados, o que explica, em parte, uma redução da área citrícola, se mantendo um número alto de plantas em função da maior densidade utilizada. Quando se estratifica isso nas 4 diferentes faixas etárias, cerca de 12% então das plantas estariam na faixa de 0 a 2 anos. A grande maioria das plantas, quase 40%, 39,5%, tem de 6 a 10 anos de idade. E acima de 10 anos, 29,5%. Então, nós temos hoje uma redução do plantio e também, na outra ponta, o número de árvores adultas, velhas, também vem diminuindo. Houve um plantio maciço aí nos últimos 8, 10 anos, aí de praticamente quase 60% das plantas existentes estão numa idade entre 3 e 10 anos de idade. Seguinte. Quando se analisa a distribuição por variedades, aqui tem um fato interessante. Nós agrupamos Hamelin, Rubi e Vestim junto, outras variedades precoces, americana, argentina, seleta e panepa, outro grupo, da meia estação Pera-Rio, e também tem em pequena escala uma outra variedade, João Nunes, Valência e Folha Murcha, outro, Extrato e Natal. O que aconteceu? Nós temos aí 3 gráficos. O que está em amarelo são plantas improdutivas. O que está em laranja, plantas produtivas, e em verde a soma total. Analisando esse gráfico, vamos nos ater acho que mais no percentual, que fica mais fácil entender.
houve um fato interessante. Se a gente analisar o que é, em termos de árvore produtiva hoje, a árvore produtiva, quase 16% e meio são Hamlets e as precoces. Quando se analisa no perfil atual do que está se plantando, isso reduz para metade, cerca de 8,79. Primeira conclusão, está tendo um decréscimo acentuado do plantio de precoce, principalmente da Hamlet. Na outra ponta, quando se analisa as outras variedades, não existe praticamente alteração, com exceção da pera. Observe que na pera, nós temos hoje um plantio de 44% e contra 33% do parque adulto existente. Então, hoje está tendo um crescimento forte da laranja-pera, principalmente pela necessidade de NFC e também por causa do mercado in natura, já que era uma variedade que tinha sido deixada de ser plantada e tem sido mais remunerada. Então, são essas duas conclusões que nós temos. Uma redução de Hamlet das precoces, quase pela metade, e o incremento da pera sensível, em termos de plantio. Isso aqui mostra um pouco o retrato do que aconteceu nos últimos 12 anos aí. Até 2004, tinham sido plantados dos 430 mil hectares, 166 mil hectares. Isso é a soma ao longo dos anos. E vocês observam que o pico de plantio, cerca de 400 mil hectares, foi no ano de 2008. 2007, 2008 foram os anos onde se mais plantou laranja em São Paulo. E ele teve depois uma certa estabilização, caiu para 28 mil hectares, 22, 22, 23, caiu para 17, e no último ano foi o ano que se plantou menos laranja, talvez da história da citricultura das últimas 2 décadas. Então, tendo uma redução. Outra informação importante desses 430 mil hectares, nós temos hoje cerca de quase 25% da área irrigada. E são 105 mil hectares hoje de laranja irrigado e 75% no sequeiro. Se a gente analisar há 20 anos atrás, nós tínhamos aí menos de 5% da citricultura irrigada. Isso, juntamente com o aumento da densidade de plantio, talvez sejam as duas das explicações do aumento de produtividade por área, né? Além da melhor tecnologia em termos de nutrição e outros aspectos, mudança de viveiro, a irrigação também ela tem um papel importante em termos de aumento de produtividade. Seguinte, agora nós vamos para o outro tópico. Então, só para a gente relembrar, qual que é a informação relevante que a gente precisa para se chegar na estimativa de safra. Qual que é o número de plantas produtivas? Minas Gerais, Vinícius, me passa com precisão isso aqui para a gente confirmar até o fim da... Eu tenho o número, mas eu prefiro confirmar. Triângulo, Sudoeste, qual que é esse número exato para a gente não incorrer. Isso aí vai estar no relatório também, mas eu não quero te falar uma informação sem ter as vírgulas, Yankee. Tá? Bom, quais são as premissas para a gente chegar numa estimativa de safra? Eu quero até pedir para vocês... para fazer um inventário, talvez seja o mais simples. Porque nós tivemos que fazer um trabalho louco, mais simples, entre aspas. Nós tivemos que percorrer mais de 1 milhão de quilômetros. Uma luta contra o tempo. Nós não podíamos atrasar com chuva sem chuva. Mas se fazer uma estimativa de safra dentro do Fundecitos, é uma tarefa que foi difícil. Por quê? É conhecido mundialmente, cada indústria tinha seu trabalho, as empresas têm esse trabalho também de fazer uma estimativa. Nós tivemos a felicidade de contar com o professor Barbosa, que é uma pessoa que tem grande experiência nesse assunto, mas é um assunto que nós não tínhamos o histórico de todas as safras. Então, por isso que é muito importante a gente ver esse número com certo cuidado, e nós vamos ter fases que depois vão ocorrer as reestimativas. E nós tentamos ser o mais imparcial e isento, mas há que ter esse cuidado. Número de árvore produtiva, nós temos uma segurança absoluta do número. Fotografia, censo, auditagem no campo, 174 milhões de plantas de laranjeira produtiva.
Fruto por árvores, nós fizemos derriça em 2.500 plantas estratificadas, que segundo o nosso professor é mais do que suficiente. Nós temos uma segurança grande também. Nós vamos ver os números depois. Tamanho médio da laranja, o que nós levamos em consideração? Esse ano foi um ano totalmente atípico. Nós temos 4 floradas, para não dizer uma quinta que está vindo aí. Tá? Então ela saiu de todos os padrões quase que convencionais, onde a segunda florada foi a mais marcante, porque nós tivemos condições de temperatura e seca após a primeira florada. E nós temos uma estimativa de taxa de queda média pela história dos tricultores das empresas que foram utilizadas no próprio trabalho do professor Barbosa. Então, só para a gente recapitular, e aqui mostra um número bastante interessante para vocês. A primeira florada, ela representa 30% da produção. A segunda, que é a mais importante, que foi uma florada tardia, porque se perdeu boa parte da primeira, 60%. A terceira florada, 7%. E a quarta, que praticamente é uma florada que deve ir mais para o mercado in natura e não tanto para a indústria, cerca de 3%. A terceira e quarta florada, ela tem que ser vista como ressalva, porque é uma florada que ocorre, e a produção é mais tardia. Né? Então, 10% da safra pode ser que não seja totalmente processada. Quando a gente olhar o número da safra, nós temos que ter essa ressalva. 90% primeira e segunda, e 10% terceira e quarta. Como que é feito, então, a estimativa? Árvores produtivas, 174 milhões, frutos por árvore, taxa de queda, e dividido pelo número de frutas por caixa. Isso é o que se faz no SDA, o que as empresas fazem, e o trabalho que os próprios agricultores fazem para chegar numa estimativa de safra. O difícil não é usar a equação. O difícil é ter os números mais precisos possíveis, e é o que a gente tentou fazer. Seguinte, quais foram as premissas que foram utilizadas para se chegar na estimativa de safra? Edmundo. Árvores produtivas, 174 milhões. Frutos por árvores, lembre-se, esses 498 estão as 4 floradas, sendo que a primeira e a segunda, 90%. Número de frutas por caixa. Mesmo sendo um ano de poucas frutas por árvore, mas como a segunda florada é a mais marcante, não foi considerado um tamanho exagerado, porque provavelmente, mesmo com a previsão do inverno chuvoso, nós não vamos ter uma fruta tão grande. Tá? E a taxa de queda estimada pelo histórico existindo das empresas, cerca de 17%. Seguinte, com isso, nós chegamos nesse cálculo. Produtividade média por planta, 1,6 caixas, o que leva a uma produtividade por hectare de 716 caixas por hectare, totalizando 278 milhões, 993 caixas de laranja, onde 90% dessa fruta seria a primeira e segunda florada, e os outros 10% a terceira e a quarta. Seguinte, essa seria o último slide. A nossa sugestão agora seria as perguntas fáceis vocês fazem para o Dr. Mônico, para mim, e as difíceis para o professor Marcos, para o Barbosa e para o Vinícius. Né? Mas, nessa ordem. Mas a gente acha que, Fabiana, você que é a nossa chefa, é hora de compor a mesa, e acho que abrir para as perguntas, dúvidas. E nós estamos devendo, Vinícius, a resposta para o Yankee da área do triângulo. É que eu já não enxergo mais, hein? Você tem que me ajudar aqui. Triângulo Sudoeste Mineiro. 25.750 hectares. Triângulo Mineiro Sudoeste. Do total de 430, quase 26 mil hectares, está em Minas, Triângulo e Sudoeste. Triângulo, 25.600 no Triângulo. Sudoeste, aqui, depois ele precisa especificar. Só o Triângulo Mineiro são quase 26 mil hectares, dos 430.
Árvores, nós te respondemos agora. Está me falando ao redor de 12 milhões de árvores. Mas é melhor a gente... Doutor Mônaco, por favor, Vinícius, professor Barbosa e Marcos. Bom, nós vamos abrir agora para perguntas. Eu pediria, por favor, porque a gente está transmitindo isso via o site do Fundecitrus, via YouTube, que quem tiver uma pergunta, por favor, falar no microfone, tá bom? Levanta a mão, eu levo o microfone até vocês. Bom, primeira pergunta. Eduardo Stuck, da Embrapa. Eu gostaria de saber se nos 9.900 hectares abandonados, é isso, né? Isso é 9.900 hectares abandonados de laranja ou todos os citros? Não ficou claro para mim. Todos os citros. Aquele número que nós mostramos era... Nós temos 494 mil hectares de citros, sendo que 430 mil laranja, as principais, e 9 mil predominantemente laranja, mas tem limões, tangerinas também, outros. E qual é o número de tangerinas? Acima de... 10 anos, né? 200 plantas, foram consideradas 200 plantas, vamos dizer. Pomares de área urbana, esse tipo de coisa, chácaras não está mensurada nessa contagem nossa. Limões e tangerinas, quanto seria? Se é que foi feito. Então, os dados a gente tem todos eles e eles vão estar disponíveis no site, né? Daqui a pouco eles vão subir no site e a gente já está no site e a gente não lembra todos os números de cabeça aqui, ficaria difícil. Então, eu não sei precisar todos os dados, mas em relação a esse de limão e tangerina, vou abrir aqui na planilha nossa. A gente tem 2.000 hectares, cerca de 2.000 hectares de tangerina e quase 6.000 hectares de limas ácidas e limões. Em torno disso. E a sua pergunta também, reforçando aqui, o nosso método sobre os pomares abandonados, por que eles são de citros? Porque a nossa coleta de dados era sempre feita dentro do talhão. Então, todos os dados que a gente coletou, eles são coletados em loco dentro do talhão, tirando espaçamento, identificando a variedade das plantas, o ano de plantio. E em muitos talhões abandonados, isso dificultava, impossibilitava a entrada do nosso agente dentro do talhão. Então, por isso a gente não tem a precisão da cultura do talhão abandonado. E por isso a gente chama todos os talhões abandonados de citros. A minha pergunta vai no sentido de que Poncã é o excepcional hospedeiro do greening, né? Então, eu acho que esse é um ponto que o censo veio a levantar e que deve talvez ser mais explorado pela defesa, né, e pelo Fundecitrus. Eu sou Paulo Celso Biasioli, da Licitros. Eu gostaria de saber se existe algum trabalho no sentido de chegar à produção ou o grau de produtividade, caixas por tonelada de suco, alguma coisa do tipo. Porque isso interfere muito sobre o inventário geral, esse estoque de entrada, o carry-in, carry-over e a produção prevista, né? Então, eu acho que isso daí seria um dado a ser, talvez, como uma sugestão para que o comitê se preocupe com isso, porque isso é fundamental hoje. Nós estamos vendo um quadro, eu sou um cara de indústria, há anos de indústria, e estou vendo um quadro que a gente percebe como claro essa tendência da pera para produtos um pouco mais nobres, né? Então, isso começa a classificar a fruta por qualidade. Então, pode interferir, inclusive, em preço,
mas interfere significativamente para a indústria no custo industrial, porque você vai ter uma concentração muito grande de peras, por exemplo. É o que acontece em algumas situações que a gente tem conhecimento e ajuda a definir. Uma fábrica só de pera, por exemplo, é impossível de se trabalhar sem fila. Então, existe uma série de situações que a gente tem que tirar como substrato dessa pesquisa inicial, que é brilhante. Eu acho que como o professor falou, ela é marcante, histórica, né? Porque, finalmente, nós temos um dado, seja ele correto, preciso, o grau de precisão maior ou menor, mas é um passo que vai nos permitir, no futuro, ter poderes numéricos para a negociação. E um fator numérico, sem dúvida, além da qualidade da fruta, que está muito claro aí, a capacidade de replantio de novas ou de variedades precoces um pouco mais adaptadas a um suco de boa qualidade. Mas o mais importante que isso é saber realmente os carry-in, o carry-over, né, em geral, que nós vamos ter aí nas safras futuras, que é fundamental na formação do preço. Obrigado. Ô Paulo, eu queria agradecer a tua pergunta, né, muito pertinente, e dizer que, a princípio, desse estudo não era objetivo, mas é objetivo, sim, desse grupo conseguir trazer esse acompanhamento para toda a transparência do setor produtivo. E é também um objetivo, tenho certeza, da indústria. Então, quem sabe o próximo passo, isso aí também está sendo apresentado. A minha pergunta é, acho que todo mundo quer ouvir, desses 197 milhões de árvores e 430 mil hectares, quantas árvores são da indústria, dos pomares industriais, e quantos hectares dos pomares industriais, e quantos produtores? E a outra pergunta é a seguinte, como esse levantamento é inédito, o número que a gente tinha em mãos era 194 milhões de árvores da Secretaria do IEA, né? Secretaria da Agricultura, só São Paulo. Aqui são 197, e vocês falaram em aproximadamente 30 mil hectares em Minas. Se estiver acompanhando as 600 e poucas árvores lá, deve ter 17, 18 milhões de árvores. Isso, né? Isso dá 180 milhões de árvores em São Paulo, aproximadamente. A pergunta é se esse número está correto e se, de fato, existe uma diferença de 10% para menor em relação ao levantamento da Secretaria. Sobre a primeira questão, sobre quem é o proprietário das fazendas, né? Nós não coletamos em momento algum do mapeamento, quando a gente fez o trabalho de mapeamento, quando a gente foi em todas as fazendas de citros, o nome ou da propriedade ou o nome do proprietário. Esse dado ele não foi coletado até para preservar a identidade e a individualidade de cada produtor. Então, durante o mapeamento dos citros, nós não coletamos dados que identificasse o proprietário daquelas fazendas. Então, nós não temos essa informação. Quanto à segunda pergunta, o Juliano vai responder. Eu acho que nós temos que... nós tivemos até recentemente com o secretário, né, você também teve presente aqui no Fundecido, o doutor Mônaco tinha feito uma convocação, nós temos que analisar que são coisas distintas. O nosso realmente é uma fotografia, foi mensurado, contado e auditado. A informação que a secretaria tem, ela é com base na informação do citricultor. Isso não tem auditagem. Não desmerecendo o número da secretaria, eu acho que o número nosso, dentro da metodologia, ele tem mais exatidão e ele é mais recente. São métodos distintos, né? O outro é com base na informação que o citricultor passa. O nosso, nós fizemos uma checagem. Inclusive, isso é feito baseado no relatório de greening, né, que o citricultor relata. O Fundecido está fazendo agora, com a permissão do Conselho também, um levantamento de greening CVC, que provavelmente deve terminar em próximo de 2 meses. Nós vamos ter esse número também preciso. Se vocês analisarem no relatório da Secretaria, para nossa estranheza, nós comentamos isso com o secretário, o ano passado o número de plantas erradicadas com greening diminuiu sensivelmente. Então, acho que essas coisas têm que ser analisadas com certo cuidado. Doutor Mônaco, quer falar alguma coisa? Só complementando a pergunta do Roberto, que eu acho extremamente importante, essa decisão surgiu bastante no comitê, da questão da preservação da identidade
de quem estava fornecendo os dados, e isso acabou sendo uma decisão correta pela propensão da pessoa a deixar a visita ser feita e por questões de segurança também. O nosso país está caminhando para um processo de deterioração em termos de segurança, que vocês conhecem, e você escancarar nomes de pessoas e patrimônios, né, que seria facilmente identificado, porque tudo isso passa a ser público, foi algo que nos deu um pouco de preocupação também. Júlio, do Canal Rural. Esses 2% de hectares atacados pelo greening em áreas abandonadas, assim, esses 2% tem relevância, é preocupante? E também a queda do plantio no último ano, isso também preocupa ou é indiferente? Qual a conclusão que vocês chegam? Bom, a primeira pergunta, acho que ela é mais técnica, eu me atrevo a respondê-la, né? Eu acho que preocupa bastante. Se você analisar que o controle do greening, o primeiro país no mundo que tem demonstrado que é possível controlar, a base e o pilar de controle é a ação coletiva, principalmente quando se pensa no pequeno e no médio. Se você analisar que o perfil predominante, mais de 5 mil produtores são áreas pequenas. Então, nós temos duas demandas para o secretário em relação ao greening. Primeira delas, uma ação em cima das áreas abandonadas. Provavelmente, 90% do psilídeo infectivo esteja nesses 2% da área de citros. Porque aí não se tem controle, as plantas, a grande maioria, estão contaminadas e uma planta pode ter mais de 1000 insetos, e a grande maioria deles infectivos. Isso causa um dano, pode causar um dano imenso para as propriedades produtivas. Então, essa é a prioridade número 1 do setor, do conselho, dos citricultores do Fundecido, junto ao secretário. A segunda prioridade nossa, em termos de greening, é estender o que nós chamamos de área alerta fitossanitária, que hoje nós estamos atuando em 5 áreas, que representam em mais de 1/3 da citricultura, nós já vamos expandir para 7 zonas citrícolas, para todo o estado de São Paulo. E, nesse sentido, nós precisamos contar com o apoio da secretaria. Então, fazer um monitoramento quinzenal da população do psilídeo, de forma que se faça uma ação regional. A dengue, se você combater individualmente, você não tem sucesso. A única chance que você tem é uma ação no bairro ou no próprio município. E o greening é a mesma linha de raciocínio. Então, nós temos que eliminar a principal fonte de inóculo e fazer uma ação em termos de controle do psilídeo de forma coletiva. Alessandra Cuba, aqui da EPTV. Eu só queria saber se vocês teriam esses dados separados por São Paulo, né? Como vocês separaram aí do estado de Minas. Eu sei que, claro, São Paulo é o mais significativo, né? São 320 cidades, perto de 29 mineiras. Mas se vocês teriam esses dados separados aí do estado. Temos sim. E já estão publicados na internet. Já estão todos na internet. Ok. Oi, bom dia, Daniel Mastroianno, da Record News. Em relação à área irrigada, houve um dado positivo, perto de 25% hoje da área é irrigada. Dentro desses 25%, quanto desses pomares pertencem a pequenas propriedades? Existe esse dado? Esse dado ele existe, a gente coletou. Acredito que a gente não estratificou por tamanho de propriedade irrigada por tamanho. Não me lembro agora, mas nós temos e a gente pode fazer e serão feitos. Obrigado. Bom dia, é Gustavo Porto, da Agência Estado. Juliana, você falou no seu pronunciamento aí que o plantio em 2014 foram 9.350 hectares, é isso, se eu não estou enganado? Eu acho que é isso. Que você falou que nunca se plantou tão pouco de laranja. Isso ocorre por quê? Porque estão plantando cada vez mais
adensadas as áreas, com mais laranja e menos hectares, ou porque o pessoal está plantando menos mesmo por conta de greening ou por conta da crise dessa agricultura? É uma pergunta que tem que ser analisado os vários parâmetros. Eu acho que quando nós analisamos nos últimos 2 anos o que se plantou, 2/3 foi para áreas novas, vamos dizer, e 1/3 foi para replantas. O replantio aumentou muito pelo efeito do greening. E normalmente quando se faz onde você elimina uma planta, você coloca 2 no lugar. Então você tem esse efeito. Também tem uma questão que acho que é um pouco mercadológica. Os problemas fitossanitários de mercado, que é a lei da demanda e procura, né? Então, acho que como nós tivemos uma safra boa anteriormente, os preços e as margens estavam limitadas, isso deve ter impactado no plantio também. Acho que são as somas de o risco, o momento e tudo isso aí. Hoje, plantar laranja não é para qualquer um, né? Você tem que ter muita tecnologia. Só uma outra pergunta. Vocês falaram aí que desse total de 279 milhões de caixas, possivelmente 10% não consegue ser processado por serem terceira e quarta florada. Então, dá para avaliar que uma safra capaz de ser processada pela indústria é de 251 milhões aí de caixas? Tá, mas acho que o professor Marcos pode falar disso. Eu acho que também o professor Barbosa, também. Ele tem bastante experiência com isso aí, ele pode colocar um pouco, professor, como que o senhor vê essa distribuição, o senhor que tem bastante experiência, em termos das 4 floradas, o que deve acontecer com tamanho, qualidade? Só importante um detalhe, que isso aí não significa caixas que serão processadas pela indústria, né? Isso ficou claro para todo mundo, né? Como o Marcos colocou, a gente tem que tomar muito cuidado com esse número, né? Esse número hoje é uma estimativa do que tem na árvore hoje, né? E com a previsão do crescimento da fruta e da taxa de queda daqui até a colheita. Então, esse total de frutos que a gente está colocando aí, o total de caixa, é uma estimativa, é a melhor estimativa que a gente conseguiu fazer. É uma estimativa bastante abrangente, com cadastro, com um inventário bem feito, né? Confiável. Então, o número de pés é bem confiável. O número de frutos por árvore também está bem confiável, porque nós fizemos uma amostragem com a margem de erro de 2 a 3% no número de frutos por árvore, né? E aí a gente está sujeito a erros na projeção do tamanho da fruta e na estimativa de queda até a colheita. Então, em função disso, nós estamos usando dados históricos, né? São dados médios das empresas que têm feito previsão de safra nesse período. Então, o 17% de queda, por exemplo, é uma estimativa média da queda de frutos de maio até a colheita das empresas que têm feito previsão de safra dos últimos 10 anos. A taxa, o crescimento da fruta, ele é muito dependente do clima. Então, se eu pegar aqui junho, julho e agosto, dependendo do inverno, se for um inverno muito seco, a fruta vai crescer menos. Se estiver muito frio, atrasa a colheita, e você tem maior queda. Então, tudo isso influencia, tem uma série de parâmetros influenciando daqui até a colheita. E nós estamos fazendo uma previsão com um valor projetado para a colheita. Então, essa distribuição, ela depende muito da florada. Então, se você tem mais florada 1, você tem mais segurança na previsão. Quando você tem mais florada 2, você tem menos segurança, porque você tem um crescimento no inverno dessa fruta que vai chegar a colheita lá para setembro, outubro, novembro. Tá certo? Então, tem um punhado de parâmetros aí influenciando. A gente confia no número em função da situação hoje e do cuidado que a gente teve na hora de gerar esses números, né? A gente gerou uns números que a gente considera são os mais confiáveis possíveis. Mas a gente não tem assim 100% de segurança de que realmente a safra vai ser esse valor que está aí. Por isso que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer um acompanhamento de 900 talhões, daqui até a colheita, para analisar a taxa de queda e o crescimento da fruta nesse período. E aí vão ser feitas reestimativas em setembro, né, reestimativas em novembro e em dezembro e depois e no final lá da safra, né? Tá certo? Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando analisa esses números, né?
Não é simplesmente olhar o número e acreditar que esse é o resultado final. Gustavo, só para tentar te ajudar, bem, quem não conhece o Ibiapaba da Citrus BR, a gente está estimando que, tirando dessa 278,9 milhões de caixas, o mercado de fruta in natura ele deve absorver mais ou menos 60 milhões de caixas. Tá? O que acontece? Aqui no Brasil você não tem um número preciso de quanto que é o mercado de fruta in natura. O que a gente consegue ver com esses números é que, provavelmente, o mercado de fruta in natura ele é maior do que se supunha. Até porque você vai ter uma oferta de praticamente quase 30 milhões de caixas de terceira e quarta florada, que vão cair no período que as indústrias não estarão processando. Por que não estarão processando? Porque são frutas antieconômicas. Elas têm um rendimento de suco muito baixo, né? Tão fora de estação e realmente não compensa para as indústrias fazer suco com isso. Então, quando você olha a foto disso tudo, a gente pode também imaginar aí um rendimento industrial em torno de 270 caixas para fazer uma tonelada de suco concentrado equivalente. Tá? O que vai dar para a gente é algo em torno mais ou menos de 810 mil toneladas de suco no período. Né? É um processamento baixo, se comparado com o ano passado, que a gente deve ter processado alguma coisa, a gente estima em torno de 1.122.000 toneladas. Então, tem um gapzinho aí de mais ou menos 310, 311 mil toneladas a menos do que foi processado no ano passado. Então, resumindo a história, aconteceu o que todo mundo supunha que ia acontecer. A gente tem uma safra menor, o rendimento ele ainda precisa ser verificado, a gente sempre começa estimando no começo da safra um rendimento, e depois a gente tem que ver se isso realmente é performado. Só para uma comparação, no ano passado a gente começou estimando em 265 caixas, e aí no final a gente terminou com 240,5, porque veio aquela seca enorme e aí aumentou o conteúdo de sólidos solúveis nas plantas. Então, como o professor Barbosa colocou, a gente precisa viver para ver algumas coisas, mas a gente já sabe que esse é um ano de menos produção de suco, o que com certeza deve impactar nos estoques de junho de 2016, onde a gente deve chegar mais ou menos em equilíbrio técnico em relação ao que a gente estava antes. É isso. Agradecemos ao Ibiapaba pela informação. Tem uma pergunta, tenho só uma colocaçãozinha, se me permite. Como falam os deputados, é pela ordem, né? Olhando esses números, olhando da forma que está mostrando, a gente tem que analisar duas. Eu, pelo menos, analisaria como produtor de laranja e como industrial. Como industrial, nós temos dois problemas graves aí, que são essas variedades, as floradas diferentes, que vão acabar afetando a qualidade de suco do FCOJ e do NFC. Isso com certeza. Com isso, a indústria vai fazer uma seleção muito grande das frutas que estariam entrando para o processo destinado para NFC ou para o FCOJ. Aí, já olhando como produtor, eu vejo que uma safra desse tipo e com esse perfil de maturação, o frete vai aumentar, porque o frete e colheita vão acabar aumentando em função de que vai ter que haver uma necessidade grande de uma colheita seletiva. Minha vez? Eu acho que a citricultura brasileira... bom dia a todos, é José Antônio Quadros, sou pesquisador do Instituto Agronômico. Eu acho que nós estamos hoje inaugurando um passo muito importante para a citricultura brasileira, que é algo que vem sendo um anseio da nossa indústria citrícola de ter um processo de estimativa oficial da safra. Eu acho que foi um passo muito importante, vocês estão de parabéns pelo trabalho que foi feito dentro de um período muito curto, né? E sem também ter um histórico de safras anteriores que serviria de dar um norte para essas estimativas de safra. Isso sempre é muito importante, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu acho que do que foi feito em termos de levantamento do censo de plantas, não tem nada mais preciso possível para ser feito. Eu acho que, como o Barbosa bem lembrou,
falou, é um processo que realmente ele é muito preciso, principalmente utilizando imagens satélites de alta precisão e ainda pela auditoria toda que foi feita no campo. Então, eu acho que o número de árvores está muito confiável, né? Agora, o que me chamou a atenção foi a percentagem de plantas derriçadas. Eu acho que para uma safra que nós temos 4, 5 floradas, né, 10% de terceira e quarta florada, que é um número bastante expressivo, isso representa praticamente 30 milhões desse número que aí está, né? Eu acho, Barbosa, eu trabalho no meu dia a dia muito com estatística, e você sabe que estatística é mais ou menos que nem o biquíni, né? Mostra tudo, mas esconde o essencial, né? Então, você não acha que é uma amostragem muito pequena para um ano como esse, de safra? Quer dizer, eu sei que não teria tempo também para ficar derriçando um número muito maior de plantas, né? Mas por que eu falo isso aí? Porque é uma safra que nós temos floradas múltiplas. Essa safra, a gente sabe que isso tem um problema muito sério de tamanho de fruto, mesmo em pomares irrigados, né? E nós chegamos a um número de 1,6 caixa por planta, com um tamanho médio de fruto, eu calculei aqui, de 166 gramas por fruto. É um número bastante elevado, na minha opinião, para uma safra. É um tamanho de fruto super otimista para uma safra dessa de 4, 5 floradas, sendo que nós temos as últimas 3 mais fortes, né? E aí chega a uma produtividade por área de 716 caixas de laranja, que eu acho que nós nunca tivemos como média em São Paulo. Quer dizer, num ano complicado como foi como vem sendo esse ano, quer dizer, vocês não acham que está um número muito exagerado? 716 caixas de laranja, nós nunca tivemos historicamente em São Paulo, inclusive em anos muito bons, né? São esses comentários que eu gostaria de fazer. Bom, Quarto, primeiro, em relação à primeira pergunta, em relação ao número ao tamanho da amostra, né? Esse tamanho da amostra ele é dimensionado com base na variância do número de frutos por árvore e com base no erro que a gente quer na estimativa do número de frutos por árvore. Com base nesse método, as 2.500 amostras era para dar um erro entre 2% e 3% no número de frutos por árvore. E nós calculamos esse erro no final e ele foi estimado em 2,9%. Isso significa que os 2.500 foi suficiente para dar uma margem de erro segura para a gente no número de frutos por árvore. Então, o valor calculado após a amostragem, usando a variância do número de frutos por árvore, estratificada por região, variedade e idade, ele foi calculado em 2,9%. Isso significa que a amostragem é confiável. Agora, em relação a 1,6 caixa por pé, eu não acho que é uma produtividade alta, não. Eu acho que é até uma produtividade baixa. Nós tivemos casos de safras com 2,2 caixas por pé, em média, no estado. Não, tudo bem, mas nós estamos estimando, nós estamos trabalhando com idades com 3 a 5 anos, com 6 a 10 anos, mais que 10 anos. Então, você pegar talhões com mais de 10 anos, a maioria ainda tem essa densidade de árvore aí. Se for ver na média, a gente tem esses dados também já no site, lá você pode dar uma olhada, por idade, por categoria de idade, por variedade, por categoria de idade, por região, né? E eu acho que a produtividade de 1,6 ainda é baixa. Esses 716 caixas por hectare, eu não sei se isso vai trazer muito lucro para o produtor com a situação atual da fruticultura, né? Pessoal, queria, antes de passar para o encerramento aí do pessoal, fazer um comentário final sobre a governança que foi encontrada para esse projeto e parabenizá-los aí como agentes do setor produtivo. Eu acho que nós tivemos, como defensores, né, do agronegócio e do desenvolvimento econômico do Brasil, vocês deram um grande exemplo aqui para outros setores do nosso país. Um crescimento institucional muito grande, uma aliança que vocês aqui estão vendo no resultado final, sem imaginar
os meses de trabalho, de reuniões, de desgaste, de telefonema, de harmonia. Pelo menos o número que está aí colocado é um número que é harmônico hoje do setor produtivo. E a gente nunca teve isso na citricultura. Então eu queria deixar isso como um registro importante dessa data histórica, como já foi mencionado pelos pesquisadores aqui presentes, né? Uma confiança muito grande. Vocês têm 60 páginas de tabelas. Vocês imaginam a riqueza disso para alunos de mestrado, doutorado, para cientistas que a partir de agora vão debruçar sobre esse material e gerar mais coisas aí acontecendo. E o que de bonito que vocês fizeram foi um modelo de PPP. Esse trabalho foi feito com participação do setor público. Vocês têm aqui 2 das 3 principais universidades do estado de vocês. Vocês têm o setor privado representado através de uma organização que já é coletiva, participando em conjunto com um suporte grande que nós recebemos da própria Secretaria da Agricultura e de USDA compartilhando a metodologia. Então são diferenciais que eu acho que não podem se perder aí nesse momento. Então foram muitas reuniões de convencimento, passamos por um risco muito grande, tivemos um suporte muito bom da área jurídica, porque qualquer um de nós poderia ser acusado de ter um número em adiantado e operar no mercado. Para nós isso aqui seria um risco brutal. E esse é um ponto então que eu queria deixar enfatizado. Nosso grau de preocupação foi tão grande que hoje, quando se reuniu o comitê final, ninguém tinha, a não ser pelo Vinícius, a ideia dos números como foram apresentados e do pequeno time que foi coordenado por ele. Nós entramos na reunião sem telefone celular, com total segurança, para que não houvesse nenhum risco de alguém dizer aqui, ó, o número vazou antes por alguma pessoa. Eu até conto um caso interessante para vocês. Ao conhecer o USDA e o processo que eles fazem, nós fomos lá conhecer. Em 1907, se não me engano, quando o USDA se reuniu para dar a safra de algodão, uma pessoa que estava dentro da sala, com total segurança também, ele dava a estimativa de safra pela altura que ele colocava a cortina da sala. Então as pessoas percebiam que ele, toda hora ele levantava e mexia na altura da cortina, porque dizia que estava menos luz ou mais luz. O USDA contou isso para a gente. Pela altura da cortina, as pessoas que estavam lá fora já sabiam o tamanho da safra de algodão e operavam aí no mercado com informação privilegiada. Então nós tomamos cuidado com todas essas coisas e eu acho que hoje é um processo de aprendizado. O segundo ano vai ser um ano mais fácil de ser feito, né? Isso a teoria chama de learning curve, curva de experiência. Como o professor Barbosa falou, esse é o primeiro número, daqui 2 meses sai mais um, vocês vão poder comparar, e a partir de agora comparar sempre historicamente. Hoje fizemos história, é a primeira vez que o número é colocado dessa maneira. A partir de agora nós começamos a ter um registro histórico que vai permitir a citricultura atingir um outro patamar. Então eu queria, primeiro de tudo, agradecer todos vocês da cadeia produtiva pela confiança colocada na gente, foi muito grande, muito arriscado e muita confiança. Agradecer ao Fundecitrus também, a Unesp, a USP, e principalmente eu vou elencar uma pessoa que vocês estão percebendo que está meio desintonizada até com o que está acontecendo aqui, porque deve estar direto aqui no Fundecitrus desde quinta-feira, sem dormir. Essa noite foi no hotel para tomar um banho, que é o Vinícius. Ele ainda está aí ou foi dormir? Ah, está aqui. Queria agradecer ao Vinícius, e em nome do Vinícius, toda essa equipe maravilhosa, né, do Fundecitrus, que estão rindo lá em cima, né, os nossos jovens que ajudaram a passar a noite para entregar 2 relatórios que vocês, prometo, se surpreenderão na hora que baixarem eles do site. Tá? O relatório de estimativa de safra e o inventário de árvores. Obrigado para todos. Eu queria agradecer a presença de todos, aos colaboradores que trabalharam no projeto, e mais importante, a existência de um modelo ou de uma estimativa de safra pelos produtores. Evidentemente, nós esperamos que as outros levantamentos estatísticos que estão ocorrendo, eles convirjam para que a gente tenha um único levantamento. Cada uma empresa, cada um produtor vai ter a sua estimativa, mas o importante é ter a estimativa que nos vai permitir uma política extremamente positiva para a citricultura. Eu agradeço a presença de todos. A visão de qualidade, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não queria comentar nada, porque não é meu papel aqui, mas ela é a essência do próximo estágio da citricultura. E nós sabemos disso. Então, qualquer coisa que seja feita hoje, ela vai, no futuro, levar em consideração
não apenas qualidade, mas a característica regional da produção. Muito obrigado por todos, e os documentos estão todos à disposição no site do Fundecitrus.